Muito bem, boa noite então a todos. Lá vamos nós para a nossa segunda aula do nosso curso de fotografia. E ainda em relação à aula de ontem, alguma coisa, alguma dúvida, alguma pergunta que queiram colocar ainda antes de começarmos na matéria nova? Não, a ausência de dúvidas é sempre muito mau, mas pronto. Mas vamos arrancar. Ora bem, então vou partilhar aqui o nosso PowerPoint. Muito bem. Ora bem, nós hoje vamos começar por falar vamos falar nas 5 grandes variáveis da fotografia, mas vamos nos dedicar à primeira hoje. Mas para ficarmos a perceber o que é que vamos dar nos próximos dias, nos próximos dias vamos falar sobre velocidade de obturação, que é a variável que nós vamos falar hoje e que normalmente na reta final da fotografia, de fazer uma fotografia é sempre uma das últimas variáveis que eu coloco e que é extremamente importante e que vamos falar largamente sobre ela. Depois temos a abertura do diafragma, a sensibilidade do suporte, o equilíbrio de brancos e a distância focal. E com essas 5 variáveis, com essas primeiras 3 variáveis, nós estamos a falar no triângulo de exposição, ou seja, no controle total da luz, no controle total da fotografia em modos manuais. Depois o equilíbrio de brancos é uma variável que surge essencialmente no digital e que vem mudar esteticamente completamente a fotografia, e a distância focal, portanto, são as nossas objetivas, também vamos falar largamente sobre elas, porque são extremamente importantes, desde logo pelas composições, também vai depender depois também muitas as velocidades consoante as distâncias focais que nós estamos. Enfim, são muitos os fatores que depois, todos eles interligados entre si, fazem toda a diferença. Ora bem, mas ainda antes de falarmos na velocidade de obturação, nós temos fotografar em modo manual. Eu sei que à partida parece que é uma grande confusão, porque dá a sensação que nós é que temos que inventar tudo. E nós não temos que inventar nada, nós temos que realmente definir alguns parâmetros que são fundamentais na fotografia, mas temos aparelhos na nossa câmara fotográfica auxiliares. E um deles é o fotómetro. O fotómetro é um aparelho extremamente importante, que é um auxiliar determinante para nós aferirmos se temos condições corretas ou ideais para fazermos a fotografia. Alguém faz ideia do que é o fotómetro, o que é que ele faz, o que é que ele não faz? Já ouvi falar, mas não sei nada sobre o fotómetro. Ok. Então, o fotómetro é um aparelho que nos vai medir a luz, que vai nos dizer se nós temos luz suficiente ou não para fazer uma fotografia a uma determinada velocidade. Ou seja, eu pretendo fazer uma fotografia com uma determinada velocidade e preciso saber se tem luz ou não. Ora bem, isto como é que acontece? Isso acontece que, tal como eu vos disse ontem, sempre que nós carregamos no nosso botão disparador, nós acionamos duas coisas. Uma, reparem que a minha objetiva começa logo a mexer. Estão a ver ela a mexer? Uhum. Estão a ver? Ela está a tentar focar. Começa logo. Ela aciona o autofoco da objetiva para tentar focar. E, ao mesmo tempo, aciona o nosso fotómetro, aquele aparelho que nos vai medir a luz para saber se nós temos luz ou não para fazer a fotografia. Então, o fotómetro onde é que se vê? O fotómetro vê-se. Se nós estivermos a ver aqui pelo visor, aparece em rodapé. Se nós estivermos a olhar aqui para o nosso display, nós vemos que o nosso fotómetro é este gráfico que está aqui, em que tem -3, -2, -1, 0, +1, +2 e +3. E reparem que ele depois acende-me aqui uma setinha. Quando ele me acende aqui uma setinha a apontar no sentido do positivo, quer dizer que se eu fizesse a fotografia, teria luz a mais. Isto tudo para funcionar, Joana, esqueci-me de dizer, nós temos que estar no manual. Ou seja, temos que colocar a nossa câmara no M. Ou seja, fotografar em modos manuais, para nós termos acesso a toda esta informação. Mas o que estávamos a dizer, portanto, então, se eu carregar no meu botão disparador e o meu sinal,
a minha setinha estiver no sentido do positivo, isso quer dizer que se eu fizesse a fotografia ficaria com luz a mais. E se eu fizer efetivamente a fotografia aqui, vou fazer a minha fotografia, não estou a conseguir fazer porque não consigo focar, mas eu vou agora desligar o autofocus, eu faço a minha fotografia, estou a fazer a fotografia, e se vocês forem ver, eu dizia que tinha luz a mais, não foi? E vocês, quando forem ver a fotografia, reparem que a fotografia ficou completamente branca, porque tinha efetivamente luz a mais, ou seja, isto é uma fotografia... estou sem cartão de memória. Pronto. Mas pronto, vou pôr aqui um cartãozinho de memória, esqueci. Ou seja, portanto, reparem, o meu fotómetro estava tudo para a direita e quando eu vou ver aqui a minha fotografia que fiz, eu tenho uma fotografia completamente branca. Se eu, entretanto, mexer na minha câmera da forma que o meu cursor vem exatamente aqui para o sentido negativo, reparem que ele está no negativo, se eu agora fizer a mesma fotografia, eu vou ter uma fotografia completamente preta. Repara, está completamente preta, porque ele estava a dizer que eu não tinha luz suficiente. Se eu, entretanto, fizer uma fotografia com o meu fotómetro a 0, está a ver que ele está no 0, se eu disparar, reparem que eu já tenho uma fotografia com uma iluminação normal, ou seja, supostamente até para a câmara fotográfica seria o ideal. Eu não sei se ela não está focada, nem está focada, porque eu aqui só estava preocupado para vos mostrar o resultado de que o fotómetro, o que é que nos diz? O fotómetro serve... Não sei se perceberam bem isto, se perceberam isso, onde é que acontece e como é que acontece. Portanto, mas o fotómetro é efetivamente extremamente importante porque é através do fotómetro que nós vamos perceber se temos luz suficiente ou não para fazer a fotografia. Teoricamente, o fotómetro a 0, ou seja, no meio, quer dizer que é a luz ideal para a câmara fotográfica. Mas eu posso-vos garantir que raramente eu faço uma fotografia com o fotómetro a 0. Eu faço a primeira fotografia sempre com o fotómetro a 0, que é para ter um ponto de partida, para saber mais ou menos qual é a luz ideal para a câmara fotográfica. Mas posso-vos garantir que 90% das minhas fotografias ou são mais claras ou são mais escuras do que aquilo que o fotómetro diz. Portanto, o fotómetro é sempre só o meu primeiro ponto de partida para qualquer sessão fotográfica. Depois eu vou-vos ensinar como é que vocês vão perceber, como é que vão ver se a fotografia está bem exposta ou não, e então depois fazem as vossas correções na segunda, na terceira, na quarta fotografia, já sem olhar para o fotómetro. O fotómetro é sempre só um ponto de partida para cada sessão fotográfica, para a primeira fotografia, para nós termos uma referência, para nós termos um ponto de partida de uma fotografia que seria o ideal para a câmara fotográfica, que raramente é o nosso ideal, mas é sempre um ponto de partida, é sempre uma referência, certo? Todos nas vossas câmaras fotográficas conseguem perceber onde é que está o fotómetro, conseguem ver ele para a direita, para a esquerda, conseguem ver? Têm dúvidas? António Câmara, consegue ver isso na sua câmara? Normalmente vem de fábrica no 0. Não percebi, desculpa. Nem a câmara tem, está aqui. Mas eu sei, agora percebi onde é que fica o fotómetro. Eu percebi agora onde é. Okay. Ou seja, quando estamos a fotografar no manual e quando temos e quando carregamos no botão disparador, ele vai nos dizer se nós temos luz suficiente ou não para fazer a fotografia, e depois nós vamos perceber se a fotografia está... Vou-vos ensinar a ver se a fotografia está bem ou não. Problemas de internet aqui. E isto não tem nada a ver a fotografia ser manual ou automática? Não. Isto só funciona no manual. O fotómetro, eu só consigo controlar o fotómetro se estiver no manual. Se estiver no automático, eu não consigo controlar o fotómetro. Ela é que controla tudo, ok? Portanto, nós só controlamos o fotómetro no manual. Poxa, isto que eu estava a pensar. Por isso é que a câmara fotográfica, nós fazemos uma fotografia com o fotómetro a 0 para termos um ponto de partida, mas a segunda fotografia, se queremos mais escura, vamos escurecer. Se quisermos mais clara, vamos clareá-la, já sem olhar nunca mais para o fotómetro. O fotómetro é sempre só um ponto de partida para cada sessão fotográfica, certo?
Então, o nosso fotómetro é um aparelho que mede a intensidade da luz. Este aparelho pode ser exterior à câmara ou interno. Claro que hoje todas as nossas câmaras têm o fotómetro interno, mas ainda quem faz muita fotografia de estúdio e regula-se é por fotómetros externos, porque são mais fiáveis. Portanto, o fotómetro vai aferir se temos luz suficiente ou não para fazer uma fotografia à velocidade de obturação que pretendemos fotografar. Velocidade de obturação ainda não sabemos bem o que é, mas já vamos saber a seguir, mal acabarmos de falar sobre o fotómetro. E é a grande variável que vamos falar hoje. Portanto, um fotómetro externo é um aparelho desses que normalmente nós colocamos, quando queremos fazer, isto utiliza-se muito em estúdios. Por exemplo, quero fazer uma sessão de estúdios com a Ana Pimenta. E o que é que eu faço? Eu pego neste fotómetro e coloco ao lado do rosto da Ana. E os valores que lá derem são os valores da luz que estão a incidir no rosto. Sempre que eu faço uma medição de luz com o nosso fotómetro da nossa câmara, ele não está a fazer a medição da luz que está a bater no rosto, mas sim a medição da luz que está a ser refletida do rosto. E a luz que é refletida é sempre menor do que a luz que está a bater. Ou seja, as nossas medições de luz com as nossas câmaras, por melhor que sejam, nunca são tão reais quanto as dadas por um fotómetro externo. Mas pronto, mas isto também não é muito cómodo. Isto é uma peça que ainda custa 300 e tal euros e funciona essencialmente bem em luz controlada, no estúdio. Porque imaginemos, estamos a fotografar a paisagem, não é muito fácil, quero fotografar aquela paisagem lá ao fundo, não é fácil levar lá o fotómetro lá ao fundo e depois voltar para trás. Quando regressa, a luz já não é a mesma. Portanto, não é portátil, não é funcional para estar a trabalhar fora de casa. Portanto, funciona muito bem em estúdio. Quanto ao flash interno, portanto, é isto que eu já vos tinha mostrado. O flash interno mede a luz refletida do sujeito através da objetiva, através da luz que nos entra, que vai ter ao sensor. E o fotómetro é exatamente isto que aparece aqui no display e também aparece aqui no visor em rodapé. A seguir à velocidade, a seguir à abertura, aparece o fotómetro. O problema é que este cursor que está aqui, que nos diz se temos luz ou não correta para fazer a fotografia, ele desliga-se ao fim de 4 segundos. Tem um tempo é muito curto o tempo de medição. Sempre que nós não tomarmos medidas rápidas, temos que voltar a tocar no botão disparador para ativar o fotómetro, para nós percebermos qual é a medição de luz correta que a câmara está a dar. Portanto, isto é um fotómetro, varia muito de câmara para câmara. A 0 é a luz ideal que está a chegar ao sensor para a câmara fotográfica. Sempre que eu tenho -1, -2, eu tenho muito menos luz a chegar ao sensor. Sempre que eu tenho +1, +2, eu tenho excesso de luz a chegar ao sensor. Os sensores das câmaras melhores já dão até -3 e +3. Temos uma margem de manobra maior do que as câmaras mais antigas. Isto também varia muito, a forma de mostragem varia entre as marcas todas e a Nikon. Todas as marcas estão sintonizadas com a Canon, ou seja, o negativo está para a esquerda e o positivo está para a direita. A Nikon, muitas das câmaras vêm exatamente ao contrário, mas em termos de software permite inverter isso e colocar tudo como todas as câmaras, o negativo para a esquerda e o positivo para a direita. Eu estou demasiadamente habituado a esta forma de ver, que me mete um bocadinho de confusão ao contrário, mas pronto, mas é tudo uma questão de hábito. Quem está habituado assim também não tem problema. Ora bem, velocidade de obturação. O que é que vocês fazem? Que ideia é que vocês fazem do que é velocidade de obturação? Como é que funciona? Para que é que serve? Qual é a função que tem direta que tem na fotografia? Alguém sabe dizer alguma coisa? Tem alguma ideia sobre isto? Queira partilhar? Que o obturador fica aberto para receber a luz. Para ter exposição à luz. Muito bem. Então, é o tempo em que o obturador vai ficar aberto e que vai receber luz, que vai deixar a luz chegar ao sensor, correto? Exato. Ou seja, é o tempo que eu vou levar a fazer a fotografia. O obturador é isto que está aqui, vou-vos mostrar. Aqui na minha câmera, portanto, vocês vão ver. Estão a ver? Conseguem ver ele abrir e fechar? Viram? Estão a ver? Perfeitamente. Estão a ver? Perfeitamente. Isto é um obturador, ou seja, é uma membrana
que está à frente do sensor, é uma membrana que está à frente do sensor. Quando eu disparo, ele faz isso. Abre, deixa entrar luz e fecha. O tempo em que abre e fecha é o tempo que leva a fazer a fotografia. Pode ser muito rápido, como pode ser bastante lento. Ok? Isto é o que acontece. É o tempo de exposição. Chama-se velocidade, porque antigamente as nossas câmaras só tinham 2 rodinhas aqui em cima. E como a maior parte do tempo de exposição é em fração, como nós não tínhamos espaço nessas rodinhas para pôr a fração 1 sobre 100, 1 sobre 250, 1 sobre 500, 1 sobre 1000, que não tínhamos espaço, o que aparecia aqui nessa rodinha era só a parte de baixo da fração. 125, 60, 250, 500, 1000. Era o que aparecia. E por isso chamava-se velocidade. Mas, efetivamente, a realidade é o tempo que o meu sensor fica exposto à luz. E como a medida que mede o tempo é segundos e não velocidade. Ora bem, mas então a nossa velocidade de obturação, que é o tempo que o sensor está exposto, está internamente ligado com o fotómetro. Ou seja, eu determino uma determinada velocidade e depois vou ao fotómetro ver se tem luz ou não suficiente para fazer a fotografia. Esta velocidade de obturação, esse tempo de exposição, tem uma grande... a sua função primordial na fotografia serve para quê? Alguém sabe dizer? Ela é responsável por quê na fotografia? É praticamente tudo. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Tem a ver com a abertura. Não, isso ainda é outra coisa. A velocidade de obturação tem como responsabilidade direta congelar ou não o movimento. Ou seja, ter fotografias em que não fiquem tremidas. Congelar o movimento. Ou seja, eu sempre que for fotografar, tenho que pensar que tipo de fotografia vou fazer para saber que tipo de velocidade ou qual a velocidade adequada para congelar ou não o movimento, para congelar ou não o tipo de fotografia que eu vou fazer. Então, Diga, António. Diga, António. Então tem a ver com o ISO, com certeza, com a luz. Não. O Por ISO. enquanto, o ISO, a abertura, tudo isso vamos estudar depois. Eu estava a dizer Neste que já momento, tem a ver com o ISO, a abertura da luz, para ser mais rápido. Isso é a sensibilidade do filme. o ISO é a sensibilidade do filme, rigorosamente, é a sensibilidade do suporte. Neste momento, a velocidade de obturação é uma coisa física. Eu é que vou determinar que velocidade é que eu pretendo fazer a fotografia. Quanto tempo de exposição eu vou dar à minha fotografia. E isto vai ter como responsabilidade direta congelar ou não o movimento. Ou seja, se o nosso fotómetro consegue medir a luz na velocidade mais lenta, no tempo de exposição mais longo, 30 segundos. Eu consigo saber, se eu quiser fazer uma fotografia durante 30 segundos, eu consigo aferir se tem luz ou não suficiente para a fazer, através do fotómetro. É o tempo de exposição mais longo, a velocidade mais lenta que a minha câmara consegue me dar se tem luz suficiente ou não. Mas se nós pensarmos fazer fotografias com 30 segundos, 15 segundos, 8 segundos, mesmo 1 segundo, isto não é funcional com fotografias normais. Se estivermos a fotografar pessoas, se estivermos a fotografar alguma coisa com movimento, isto não é viável. Nós sabemos que a velocidade mínima para se fotografar sem tripé, ou seja, fotografar à mão, como todos nós gostamos de fotografar, para se fotografar à mão, a velocidade mínima, de forma que as coisas não fiquem tremidas, de forma que eu consiga congelar algum pequeno movimento que possa estar a acontecer, a velocidade mínima para fotografar sem tripé, a velocidade mínima para se fotografar à mão é 1 sobre 60 de segundo. É uma fração de 1/60 na parte de baixo. Isto é a velocidade mínima para se fotografar sem tripé. Contudo, há uma outra velocidade que é extremamente importante e que temos que ter como referência, que é 1 sobre 125. Antigamente, até na rodinha das máquinas analógicas, vinha o 125 a verde, uma cor destacada.
E porquê? É a velocidade que nós mais usamos em fotografar pessoas, fotografia de rua, paisagem, algum movimento que não seja muito movimentado. É o suficiente para congelar. É a velocidade que mais usamos. E vocês podem me dizer então, podem fazer a pergunta, então porque é que não fotografamos sempre com um sub 125? Porque é que às vezes temos que fotografar com um sub 60, outras vezes com um sub 30? Porque sempre que eu precisar de aumentar a minha velocidade para o dobro, eu preciso sempre do dobro da luz. Ou seja, se eu estiver a fotografar com um sub 60 e fizer uma fotografia, ou os miúdos a brincarem, e ver o resultado da fotografia, vejo que os miúdos estão todos assim, tipo fantasmas, todos estremidos, todos esborratados, eu sei que tenho que aumentar a minha velocidade. E se eu precisar de aumentar a minha velocidade para o dobro, para ser mais rápido, para fazer a fotografia muito mais depressa, para o tempo de exposição ser metade do tempo, para ajudar a congelar os miúdos, eu sei que vou ter que ter o dobro da luz. Nós ainda não sabemos como é que controlamos a luz, mas sabemos que temos que ter o dobro da luz. Se eu fizer a fotografia aos miúdos com um sub 125 e mesmo assim os miúdos não ficaram congelados, ainda ficou uma treta, eu vou ter que passar a velocidade para o dobro, para 1,250, 1 sobre 250. E para isso eu preciso novamente do dobro da luz. Por isso é que sempre que eu precisar de subir muito a minha velocidade, eu tenho que ter muita luz disponível. Por isso é que sempre que eu quero fotografar desporto, eu tenho que ter muita luz. Porque para fotografar desporto, a minha velocidade mínima aconselhável para se fotografar desporto, vida selvagem, uma grande onda a explodir contra as rochas, as crianças a brincar com muito movimento, o meu cão a correr como um louco para mim, a minha velocidade mínima aconselhável para esse tipo de fotografias é sempre 1 sobre 1000 aves de segundo. Mas isso é a velocidade mínima, porque se eu puder utilizar 1 sobre 2000, tanto melhor. Portanto, para se congelar tudo o que for movimentos com muita ação, eu tenho que ter pelo menos uma velocidade de 1 sobre 1000. Há uma coisa que ajuda muito, uma mnemónia que ajuda muito. Sempre... José, desculpe lá interromper, só para tirar uma dúvida. Essa velocidade tem a ver com o corpo da câmara ou com a objetiva ou com ambas? Tem exatamente a ver só com o corpo da câmara. A velocidade está na câmara, porque está exatamente... Eu vou tirar a minha objetiva... Pois, não tem objetiva. Vou tirar a objetiva e o obturador está aqui dentro. Portanto, é dentro da câmara, a câmara é que é responsável pela velocidade. Enquanto que a abertura, que é aquilo que vamos falar amanhã, é que está dentro do objetivo, é que a responsabilidade é objetiva, percebe? Mas a velocidade é da responsabilidade do corpo e serve essencialmente para congelar. É claro que ela tem como função secundária também escurecer ou clarear as fotografias, porque sempre que eu preciso de aumentar a minha velocidade para o dobro, eu preciso do dobro da luz. Se eu tiver um dia de muito sol, com muita luz, com excesso de luz, eu, para consumir esse excesso de luz, muitas das vezes tenho que subir a velocidade para consumir o excesso de luz, para a fotografia não ficar demasiadamente clara. Tal como acontece o contrário, quando eu não tenho luz, quando eu preciso de papar luz por não ter luz, tenho que baixar a velocidade. Nós, quando estamos a fotografar dentro de casa, como vocês nos vossos escritórios, se vocês quiserem fotografar dentro de casa, têm que baixar a velocidade. E tem que vir pelo menos para 1 sobre 60, para o mínimo de segurança de fotografar à mão. Para papar luz, porque não têm luz suficiente, não têm excesso de luz, têm que papar luz. Sempre que eu quiser fotografar e que vocês depois vão fazer esse exercício, o arrasto das ribeiras, ou seja, uma cascata que ficar tudo deleitosa, ou uma torneira aberta e ficar tudo deleitoso, não haver como se fosse leito, o movimento do arrasto, sempre que quiserem fazer isso, já tem que ser com tripé, e é à volta de 1 segundo. 1 segundo, 2 segundos, meio segundo, e se capta o arrasto das ribeiras. Quando é que eu vou fazer uma fotografia com 30 segundos? Muito fácil. Quero fazer uma fotografia noturna, estou no meio da cidade, estou na Praça de Comércio em Lisboa, quero fazer uma fotografia à noite e quero que se veja tudo.
para se ver tudo, eu tenho que fazer uma fotografia, pelo menos com 30 segundos, com o tripé, de forma a levar 30 segundos a receber a luz e ficar com a praça de comércio, com a luz toda bonita que se está a ver e que se tirar partido de toda a luz. Então, há velocidades adequadas para tudo. Muito importante ter como 4 referências. Primeira, 1/60 é a velocidade mínima para se fotografar sem tripé. Eu sempre que precisar de fotografar abaixo de 1/60, 1/50, 1/40, 1/30, eu tenho que ter sempre um tripé. António, para se fazer filmagens, nunca se pode filmar abaixo de 1/60, porque se fotografar abaixo de 1/60, a filmagem vai ficar com cortes, vai ficar como se fosse em câmara lenta, percebe? A não ser que tenhamos uma boa câmara com estabilizador e objetivo também. O estabilizador ajuda um bocadinho. Mas isso é para não ficar tremida, não é para não haver Sim, salto. não, para não ficar tremida. Só para não ficar tremida, que é diferente. Só. Depois, a velocidade mais usada em fotografia, estou a fazer fotografias durante o dia, com pessoas, vida normal, fotografia de rua, fotografia de paisagem, 1/125. É a velocidade É o ideal. mais usada na fotografia, certo? É o ideal. Sempre que eu quero fotografar desporto, vida selvagem, algo com muita ação, 1/1000. É a velocidade mínima. E sempre que eu quero registar o movimento de uma ribeira, eu vou para a casa do 1 segundo. 1 segundo, 2 segundos, meio segundo, e já vamos ver exemplos disso tudo. Tem que também ter em linha de conta que a velocidade, quanto mais baixa for a velocidade, quanto mais tempo de exposição eu der, mais eu anulo o movimento. Se sempre que eu aumento muito a velocidade, eu aumento o congelamento, sempre que eu diminuo a velocidade, eu anulo o movimento. Por exemplo, eu posso dizer que se vocês fizerem uma fotografia numa praia, à volta de 30 segundos, ao final da tarde, quando a luz já está muito fraca, se fizerem uma fotografia com 30 segundos, mesmo que estejam ondas muito fortes, mesmo que o mar esteja bravo, com 30 segundos nunca mais vão conseguir ver uma onda. Vai ficar só uma coalha branca, um manto branco e não há movimento. Quantos de vocês já não viram fotografias de Nova Iorque à noite, da Quinta Avenida, antes da pandemia, e não há uma pessoa na rua? Isso é impossível. Nova Iorque tem sempre gente na rua a qualquer hora do dia. Isso acontece porque, se eu fizer uma fotografia com 30 segundos, com 30 segundos, com 1 minuto, eu vou anular o movimento todo. Todas as pessoas que passarem na frente da minha câmara não ficam registadas. Portanto, é como se não houvesse pessoas, fica só a luz e o que está parado. Faz umas fotografias bem bonitas às vezes. Dá fotografias muito bonitas, fotografia noturna. Fotografia noturna dá fotografias muito bonitas. Depois, quando é que eu vou... para além dos 30 segundos, eu tenho aqui uma posição na nossa câmara fotográfica que é ao lado do manual, eu tenho o B de bold. Ou então, em algumas câmaras, não consegui ver, já o mostro outra vez. Aqui, o B, este B que está aqui, ao lado do M, eu tenho o B. Ou então, quando nós estamos aqui a mexer na velocidade e se passarmos dos 30 segundos, em algumas câmaras, depois dos 30 segundos, passa para o bold. O que é o bold? O bold é sempre que eu precisar de fazer uma fotografia em que os 30 segundos, com 30 segundos eu não consigo iluminar não consigo ficar com uma luz bonita, então eu passo para o bold e consigo fazer fotografias com 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, enquanto houver noite e enquanto houver baterias na nossa câmara fotográfica, eu posso fazer uma fotografia. É certo que eu tenho que desligar a câmara antes de começar a raiar o sol, porque senão rebenta logo tudo e estraga-me tudo o que eu fiz. Mas, por exemplo, se eu quiser, vamos imaginar que vamos para o meio do Alentejo. Vamos para um monte numa noite de lua nova. Não há luz nenhuma. Não há luz nenhuma. Mas eu quero fazer uma fotografia e quero pôr o monte do Alentejo, aqueles montes à volta, os sobreiros e não sei o quê. Eu quero ver aquilo como se fosse de dia. É possível fazer isto. Claro que é. Eu vou colocar a minha câmera no modo bold
E se eu fizer a minha fotografia, em vez de 30 segundos, se eu levar 1 hora a fazer a fotografia, eu posso garantir que ponho o Alentejo com a mesma luz do que se fosse meio-dia. Qual é a diferença entre fazer uma fotografia ao meio-dia e fazer uma fotografia à meia-noite durante 1 hora? A diferença é muito simples. São duas diferenças muito simples. A primeira é que numa fotografia ao meio-dia, debaixo dos sobreiros, eu tenho a sombra dos sobreiros. Debaixo das árvores, eu tenho a sombra das árvores. Numa fotografia levada que leva a fazer 1 hora, não existe sombras. Toda a luz, ele vem 1 hora a receber a luz de todos os lados, é como se não existisse sombras. As fotografias, numa longa exposição feita à noite, a fotografia fica toda muito zen, muito doce, muito tranquila. Uma fotografia feita ao meio-dia tem caráter, tem sombras, tem energia. Portanto, são grandes diferenças entre a iluminação é muito semelhante, uma fotografia à meia-noite durante 1 hora fica tão clara como uma fotografia ao meio-dia, a diferença são essas em termos de caráter de fotografia. Qual será, desculpe lá, qual será o... Faz favor, diga. Diga, não, Francisco. o detalhe da fotografia, mesmo com 1 hora de exposição, sim. Ora bem, tudo o que está ao longe fica com o mesmo detalhe. Por exemplo, se tiver uma coisa muito próxima, um arbusto muito próximo, e se houver aragem, este arbusto não vai ficar preciso, porque vai haver ali um movimento que ele vai ficar borrado. Mas tudo o que estiver longe, eu não vou conseguir ver essa diferença, percebe? Mas o chão, metros, por exemplo, o chão, as pedras... Isto fica tudo com a definição perfeita. Não pode haver, Francisco, nada pode acontecer no tripé. Não se pode tocar... Pois não pode mexer, claro. Não se pode. Mesmo a tira das câmaras fotográficas tem que estar amarrada para não estar a abanar. Porque se ela tiver com a aragem a tocar no tripé, isto vai prejudicar a fotografia, percebe? Portanto, nada pode acontecer, nada pode tocar no tripé, percebe? Mas se o tripé for bom, se ela estiver bem estável, eu posso garantir que a definição é qualquer coisa de fabuloso. Porque quanto mais tempo ela tiver a expor, mais ela vai agarrar as cores, os detalhes, os pormenores, tudo o que estiver preparado fica perfeito. Claro, o que estiver em movimento próximo vai-se perceber alguma imprecisão. E o que estiver ao longe, isso então fica tudo, não se nota que houve movimento. E qualquer coisa que possa passar numa fotografia de 1 hora, tudo o que possa passar, nada fica, só fica luz, nada fica. Percebe? O que tiver de passagem anula-se completamente o movimento. O movimento fica completamente anulado. Então, desculpa, mesmo que se estivesse a fotografar uma rua quando passam carros, as luzes dos carros também não ficam? Não? As luzes ficam. Porque a luz é luz, a luz fica, mas o carro não fica, percebe? Tá. Fica os riscos. Você está a fotografar uma rua, por exemplo, numa rua, quando faz fotografias dessas, normalmente são 30 segundos, não chega a ser 1 hora, porque tem luz a mais, percebe? Em 30 segundos, o que é que você acontece? Você está numa rua com muito movimento, passam os carros para um lado e para o outro, e você fica com 2 tipos de riscos. Um risco branco são os carros que vêm de frente, e um risco vermelho são os carros que se forem embora, que são as luzes de trás. Portanto, é a única coisa que fica. E ficam os edifícios todos. Mas os carros, a não ser, por exemplo, imagine que você tem um autocarro que vem e que até para perto da câmara. Se ele ficar parado 10 ou 12 segundos, ele acaba por ficar lá o carro. Mas é porque esteve parado, percebe? Enquanto que tudo o que for em movimento, garantidamente que nada fica. Só fica a luz. É uma forma de se anular o movimento. É fazendo longas exposições. Ainda na aula anterior alguém estava a dizer, então isso é ótimo para quando temos um edifício histórico que nós queremos fotografar e tem sempre montes de gente na frente e não queremos pessoas, é uma boa forma de fotografar. É certo que sim, mas isso só se consegue fazer à noite. Porque durante o dia tem sempre excesso de luz. Não consigo fazer longas exposições durante o dia, a não ser que compre aqueles filtros, bloqueadores de luz, com, sei lá, 10 f-stops, com um filtro de 10 f-stops, que fazem lembrar aqueles vidros de soldar. Se eu enroscar em frente à minha objetiva, mesmo durante o dia, consigo fazer uma fotografia com 40, 50, 60 segundos. E dá aí fotografias muito interessantes, porque aí anula as pessoas e, por exemplo, se houver algumas nuvens com espaço azul, eu sinto o movimento das nuvens, que dá efeitos muito bonitos e dão fotografias muito interessantes. As longas, para além de que sempre que se fotografa com tripé, temos uma solidez na fotografia muito maior, porque tudo fica perfeito. Não há nada
nada a prejudicar. É certo que, tal como o António estava a dizer, que se as objetivas tiverem estabilização, melhoram muitíssimo os resultados. É certo que sim, e até agora que as mirrorless, para além de terem estabilização nas objetivas, também têm estabilização no corpo, o que melhora ainda muito mais. Mas pronto, mas isso é software que custa muito dinheiro e hoje em dia custa muito dinheiro. Uma boa objetiva bem, com boa estabilização custa sempre 1.000 e muitos euros, 2.000 euros. Um bom corpo com boa estabilização custa 2, 3, 4.000 euros. Portanto, estamos a falar sempre de orçamentos muito diferentes de comprar um kit de 300, 400 euros que também serve para fazer excelentes fotografias em condições normais. Sempre que eu for à minha roda da velocidade e rodar 1, 2, 3 para a direita, eu estou sempre no dobro da velocidade. E é bom que tenham isso em linha de conta, porque isso ajuda imenso a fazer correções quando nós estamos no terreno a trabalhar. 1, 2, podem experimentar, se tiverem essas vossas câmaras aí, coloquem, por exemplo, 1 sobre 60avos de segundo na vossa câmara. Se rodarem 1, 2, 3 para a direita, estão exatamente 1 sobre 125. Se rodarem mais 1, 2, 3 para a direita, estão exatamente 1 sobre 250. 1, 2, 3, 1, 500. 1, 2, 3, 1 sobre 1000. É taxativo. Sempre que eu rodar para a direita 3 cliques, eu estou no dobro da velocidade. Sempre que eu rodar para a esquerda 3 cliques, eu estou em metade da velocidade. Isto dá muito jeito de ter essa noção, porque muitas das vezes nós precisamos fazer correções pelo dobro no terreno e não temos tempo para estar a pensar, é uma questão automática e que funciona na perfeição. Sempre que eu precisar de aumentar a minha velocidade para o dobro, eu preciso sempre do dobro da luz. Se eu tenho pouca luz, então vou baixar a minha velocidade, vou sacrificar um bocadinho o congelamento em detrimento de poder fazer a fotografia porque estou a poupar luz. Esta relação é fundamental. A velocidade de obturação tem como função primordial congelar ou não o movimento. Tem como função secundária escurecer ou clarear as fotografias. Sempre que eu aumento a velocidade, eu estou escurecendo as fotografias. Sempre que eu baixo a velocidade, estou clareando as fotografias também. E nós vamos ver isso como é que funciona depois em termos de fotografias. Já vos vou mostrar um monte de exemplos. Então, a velocidade de obturação, ou tempo de exposição, é a medida de duração do espaço de tempo a que o meu obturador da câmara fotográfica fica aberto, expondo o sensor à luz. O tempo de exposição é normalmente dado em formato de fórmula, 1 sobre qualquer coisa, em que o x representa a fração de tempo em segundos. Ora bem, isto são normalmente as velocidades por inteiro que as nossas câmaras dão. 30 segundos, 15, 8, 4, 2, 1. Sempre que eu vou passando para a direita, eu preciso do dobro da luz. Meio segundo, um quarto de segundo, um oitavo de segundo, eu preciso sempre do dobro da luz. O mesmo acontece sempre que eu passo de 1 sobre 60 para 1 sobre 30, eu só preciso de metade da luz, não preciso de tanta luz, preciso de metade e assim sucessivamente. O nosso modo de build é exatamente sempre que eu não consiga fazer uma fotografia em 30 segundos, sempre que com 30 segundos eu não consigo a iluminação que eu pretendo, então passo para o modo de build e vou controlar tudo à mão com um controle remoto e vou fazer fotografias 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 1 hora, o que for necessário para conseguir a minha exposição. O B ou o bold mantém o obturador aberto enquanto o botão disparador estiver pressionado. Para esta operação usa-se um controle remoto. Claro que não posso estar lá com o dedo, se eu estiver lá com o dedo, para já ganho uma tendinite se tiver 1 hora a pressionar o botão. E para além disso, isso vai interferir na qualidade, porque vai pressionar o botão, teria prejudicar a fotografia. Hoje usa-se muito os controles remotos. O controle remoto até também se pode fazer, aplica, principalmente as novas câmaras, as mirrorless, toda a nova gama de câmaras tem aplicações que o disparador automático não funciona aí. Quando a gente dá 10, 5 segundos para o selfie, para ficar no grupo. O disparador automático de 10 segundos é exatamente para selfies. Só dá para fazer selfies. Não dá para fazer longas exposições. Okay. Tal como o disparador a 2 segundos, mas depois vamos falar disso mais tarde. O disparador a 2 segundos é exatamente sempre que estamos a trabalhar com tripé, mas depois explico porquê. O que é importante aqui é um controle remoto. Pronto, eu não tenho aqui o meu, está na pasta, mas eu depois mostro a vocês
O controle Nem remoto o controle remoto é fácil. Eles É, são e eu- relativamente baratos. sim, são 19 euros, 20 euros. Ah, E se for comprado na China, é menos de 1 euro. E pode-se comprar ao quilo. Leva 5 semanas a chegar. Mas é, são ou rigorosamente... mais, ou mais. Mas, portanto, E é quando chega, e é quando chega. normalmente... Às vezes fica por lá para as alfândegas e não sei como é. Não, mas até costuma chegar. Agora, o problema também é que muitas das vezes o controle de qualidade não é o melhor e, portanto, temos que ter essa linha de conta, pronto, que não é uma coisa que nós não controlamos. Claro. Ora bem, então, continuando aqui, apesar de muito popular no meio fotográfico, o termo velocidade não é correto, aliás, tal como eu já vos disse, pois o obturador trabalha com tempos de exposição, em geral frações de segundos. Isto não é relacionado com a rapidez da operação de exposição, mas sim com o tempo em que o meu sensor está exposto. Portanto, é uma medida de tempo, é o segundo, a ordem de grandeza da velocidade. A velocidade do obturador é medida em segundos e, na maior parte dos casos, em frações de segundos. Quanto maior for o dominador, mais rápido será a velocidade da obturação, como é lógico, portanto, menos tempo de exposição eu tenho o meu sensor exposto à luz. Com uma velocidade de obturação rápida, conseguimos congelar movimentos bastante rápidos, enquanto que, ao contrário, uma velocidade lenta ou imagens podem ficar com um efeito de arrasto. Para tal, é necessário utilizar um tripé. Ora bem, José, desculpe uma pergunta. Agora, relativamente à velocidade. Eu tenho uma câmara moderna da Canon, que não li o manual convenientemente, não é? E tenho uma dúvida sobre, agora como estava a falar na abertura e fechar do diafragma, como é que é possível dar uma rajada de 16 disparos por segundo? Qual é a Na câmara? vida selvagem. É uma câmara mais indicada para a vida selvagem. Qual é a câmara? É a Canon 1DX3. Comprou um DX3, foi? Foi. É demais para mim, mas pronto, eu gostava de aprender umas coisas. Não, fez um bom investimento, fez um grande investimento. Ora bem, ela tem no modo de disparo, que eu depois vou dizer onde é que isso fica. O máximo de disparos são 16 por segundo. Ele consegue... Mas aqui causa uma certa impressão como é que é possível entrar 16 vezes num segundo a claridade no obturador. Basta pôr 1 sobre 1000, a velocidade, 1 sobre 1000, depois levar o botão traseiro na abertura, como nós vamos aprender, e depois colocar o modo de disparo em disparo ultra rápido, que ele tem lá, um H, tem, e depois é só carregar no botão disparador. Ele faz as 16 fotografias por segundo. Aquilo é assim. É uma metralhadora, mas é tão rápido que a gente não se preocupa. Não, é uma metralhadora tão rápida que você desfaz a ave antes dela... Não é que é para congelar um ave em pleno de voos. A gente vai e depois pode fazer um filmezinho com o arrasto da ave e tal. Eu gosto de brincar com essas coisas, pronto. Eu acho que é um monte de piada. Como é que é possível uma pessoa com 80 anos, não é? É verdade. Como é que é possível? Olha, eu digo-lhe uma coisa, eu quero chegar aos 80 anos com a minha amiga, fazer investimentos em câmaras fotográficas e ter essa lucidez e esta vontade de aprender. E depois eu uso a objetiva também, que é para a vida selvagem, que é 100-400? não, 70-200. Ok. Eu tenho 70-200 com 2.8. 2.8. Muito bem. Dizem que casa bem com essa câmara, não sei. Casa. Ainda não fiz grandes experiências até a câmara há pouco tempo, não posso falar muito sobre. Casa à volta de 9.000 euros o conjunto. É para aí, mais ou menos. Casa muito bem. Já com os descontos. Já com alguns descontos, é isso. Ora bem. Eu digo já com os descontos, é que o objetivo custa 2.000. É, 2.000 e tal, né? E a outra são 7.380 que eu dei para... Não, fez um bom investimento. José não andou muito longe, Quando se gosta, não há quando se gosta e... Não, mas que sim, é óbvio, e não se lhe dê muito assunto para gozar assim equipamento. Podem-me chamar doido, podem-me chamar qualquer coisa, não me importa. Mas o senhor aos 80 anos está preocupado com o aumento de doido. Eu aos 55 não estou preocupado. Ora bem, então eu já vos mostrei o meu obturador. Isto é o sensor que fica exatamente por trás do obturador, que é esta membrana que está aqui, que sempre que eu pressiono no botão disparador, ela abre e fecha. Este por acaso é de uma Sony, de uma Alpha. Isto é o obturador antigo das nossas câmaras analógicas que nós tínhamos, eram essas membranas,
E este é um obturador das câmaras digitais, portanto já é muito mais modernizado. Isto é um esquemazinho que eu tenho aqui para vocês ficarem depois, para se tiverem algumas dúvidas, das velocidades adequadas para todo o tipo de fotografia. Reparem que vida selvagem é entre 1/1000 e 1/2000. Um ciclista é entre 1/500 e 1/1000. Um spot com muito movimento será entre 250 e 1/500. A paisagem à volta de 1/125. Uma cascata, eles aqui dão à volta de 1/8 de segundo. Eu vou mais para 1 segundo. Essa cascata é muito grande, tem muita água. As nossas cascatas têm menos água. Claro que se for na Islândia, as cascatas são enormes, como têm mais caudal, não precisam de uma velocidade tão baixa. Depois, se eu quiser anular o efeito das ondas à volta dos 5 segundos, entre o meio segundo e os 5 segundos, o fogo de artifício entre os 2 e os 8 segundos, para nós apanharmos um fogo de artifício. Claro que tudo isso tem que ser com tripé. E a astrofotografia à volta dos 25 segundos. E se eu quiser fazer estes arrastos aqui, é à volta de 1 hora e tal, a fotografar, e consigo fazer o movimento dos astros. Ora bem, são os esquemas só para nós percebermos, ficarmos com uma ideia de qual é a função da velocidade. Reparem que isto é um cataventos. Se eu fotografar com 1/500, mesmo que esteja vento, ele fica congelado. Mas isto não me conta a história. Porque eu posso fazer essa mesma fotografia no meio escritório, com uma cartolina por trás, e ele está parado e não me diz nada. Eu aqui com 1/30, reparem que eu sei que pelo menos isto é um catavento e que está a catar o vento, e que há vento. Ou pelo menos mesmo que não seja vento, se for no escritório, tem uma ventoína ou um secador a apontar para ele para não dar às voltas, para estar aqui às voltas. Mas se eu baixar a minha velocidade para 1/10, então já fico só com uma mancha colorida. Eu sei que essas duas fotografias estão feitas com tripé. Porquê? Porque isto aqui está arrastado, mas o pauzinho de suporte está completamente congelado. Então a câmara está completamente parada, porque se não tivesse, isto aqui estaria também mexido, e aí já não seria uma fotografia boa, estaria tremida e não tinha sido a captação do arrasto do movimento. Reparem, 4 fotografias de um repuxo. Com 1/1000 a água está praticamente congelada, com 1/125 já não está nada congelado, já está muito empastelado, com 1/25 já começa a ter quase um arrasto, e com 1/15 o arrasto já é bem nítido. Portanto, isso é para vocês verem como a fotografia muda brutalmente de aspecto só mudando a velocidade de obturação. A velocidade de obturação é efetivamente uma variável que tem que estar sempre a ser pensada consoante aquilo que eu pretendo para a minha fotografia. Reparem que aqui, mais uma vez, um carrinho de modelo na nossa secretária, damos um tico com o dedo e ele começa a andar. Com 1/750 ele está completamente congelado. Com 1/250 eu já não consigo ler as letras da publicidade. Com 1/125 o carro já está todo arrastado, todo em panning. E com 1/30 é um borrão. Com 1/10 já nem sei que é um carro. E à volta de 1 segundo eu só tenho uma mancha amarela. Portanto, a definição vai cada vez mais desaparecendo, o congelamento vai se perdendo e ficamos cada vez só com manchas de cor, com manchas de luz. Quanto mais baixa for a velocidade, quanto mais tempo de exposição eu der, menos definição eu fico na fotografia. Tenho aqui mais um exemplo de um aparelho de ar-condicionado, de uma turbina, de um motor de um aparelho de ar-condicionado, e reparem que se for com 1/25 eu tenho só uma mancha de cor, não tenho definição nenhuma. Com 1/100 já começa a ver umas falhas em que parece que são palhetas. Com 1/640 eu já tenho espaços bem definidos, mas ainda não está completamente congelado. E só com 1/4000, uma velocidade supersónica, é que eu ponho a turbina parada como se estivesse desligada. Portanto, a velocidade é extremamente determinante para congelamento ou não da minha fotografia. Mais uma mnemónia aqui que vos deixo, que vos poderá dar jeito. Um avião supersónico eu preciso de 1/2500 aves de segundo para o congelar.
tal como um carro de Fórmula 1, mas se for um jet ski que tem uma velocidade muito mais baixa, eu já o consigo congelar com uma velocidade de obturação à volta de 1/400 aves de segundo. Um comboio com 1/250, uma pessoa a correr com 1/160, a chuva com 1/120, enfim, há velocidades adequadas para tudo. Reparem que ainda mais esse esquema aqui. Queria só perguntar uma coisa relativamente à velocidade com relação com o objetivo. Diga, Armando. Eu reparei no diapositivo anterior que ia variando as velocidades, mas também ia alterando as objetivas, não é? Não, a objetiva está sempre... Não, é sempre a mesma. O objetivo é sempre 50mm, 50mm, 50, é sempre a mesma. E só faz sentido mantendo a objetiva. Porque depois, quando eu der as objetivas, vamos perceber que há relações de velocidades que vão ter que ser alteradas. Okay. Era Okay? isso que eu queria perguntar. Okay. Mas isso, nós quando dermos a distância focal, eu depois volto a falar nas velocidades mínimas, que vai depender muito de cada objetiva, certo? Tá, obrigado. Por exemplo, Armando, se eu quisesse fotografar um jato ou um carro de Fórmula 1 com uma tela 300, eu já tenho que aumentar a velocidade, porque senão não fica congelado. Mas depois vamos falar nessa relação, está bem? Ok, obrigado. Nada. Portanto, aqui reparem, então temos aqui mais duas fotografias que eu fui buscar à net, só para ilustrar, para vocês ficarem com uma velocidade de 1/400, essa cascatazinha quase que fica congelada, com meio segundo ela já fica completamente leitosa. Portanto, são aspectos de fotografias completamente diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pronto, agora sim já são as minhas fotografias para vos mostrar para cada tipo de situação. Reparem que isto é uma prova de rally, um carro que vem a 100 e tal km à hora. Eu fotografei com uma velocidade de 1/1600 aves de segundo, ou seja, acima da velocidade mínima que eu vos falei de 1/1000. Foquei o meu carro exatamente aqui na frente e reparem que isto está tudo congelado, tudo perfeito. E a única diferença é que eu tenho aqui montes de projeção de pedras que parecem ser enormes. Eu posso dizer que não, que são muito pequeninas. Só que elas parecem ser grandes pelo seguinte: elas ao serem projetadas, estão a ser projetadas com tanta velocidade que com 1/1600 congelam. Não é o suficiente para congelá-las. E então elas ficam como se fosse um cometa no meio do pó, fazer assim um sombreado. E parecem maiores do que efetivamente são, porque estão a ser projetadas e não estão congeladas. O que está congelado é efetivamente o carro. Mas isso eu gosto, porque isso dá expressão, dá a sensação de velocidade, dá a sensação de ação. Esta outra fotografia, eu aqui subi um bocadinho a velocidade, já estou com 1/2000. É certo que o facto deste pneu estar no ar não projeta tanta pedra, por isso não se vê. O meu foco está na mesma na frente, ele está perfeitamente congelado à frente e depois o foco vai-se perdendo naturalmente, como que em qualquer fotografia. O que é importante é a entrada na fotografia. Aqui nesta prova, eu já estou com o dobro da primeira, com 1/3200 aves de segundo. Uma velocidade incrível, muito próximo de parar um avião supersónico. Reparem que o meu foco está aqui, está focadíssimo, está tudo tão congelado, os pneus estão tão parados que eu consigo ver a textura e o perfil o piso do pneu. Exatamente. E estas rodas estão a rodar a uma velocidade estúpida sobre si, porque estão completamente soltas. Portanto, isto para se fazer esse tipo de fotografias que estão congeladas tem que ser efetivamente com grandes velocidades. De outra forma, nós não conseguimos congelar a fotografia. Uma foto bonita. Diga. É uma foto bastante conseguida, aquela do carro. Sim. E posso dizer, António, que aquela fotografia já foi feita há uns anos e deve ter sido feita com a Canon 7D Mark I, que já tem muitos anos e que custa 10% da Mark III que o António comprou. Portanto, às vezes... Tomara eu tirar iguais. Às vezes o equipamento não é preciso ser tão bom, a gente tem que praticar muito com aquilo que tem e pode ter certeza que se liga... Não, é porque isto não se repete, isto é da coisinha. Não, mas pronto, é certo que esta prova acontece todos os anos em São Miguel. Sim, está bem. Este salto é um salto mais fotografado da prova. Vamos esperar agora, um ano para... Agora, claro que são preciso fazer muitas fotografias, António, mas muitas mesmo.
Aqui também, pronto, o facto do António ter a câmara comprou. Isto não foi feito com a 70-200 de 2.8, que eu também tenho, foi feito com a tela 300, salvo erro, com a tela 300, e não, foi feito com a 70-200. Está aqui, 145 minutos, foi feito com a 70-200 2.8, que tem uma objetiva que tem um foco estupidamente rápido, e claro que uma boa objetiva faz toda a diferença na fotografia. Faz toda a diferença. É mais importante as objetivas. É como dizia ontem, a objetiva é determinante. primordial em relação ao corpo, investir na objetiva e o corpo, se não puder comprar o corpo, se pudermos investir nas duas coisas, encantado da vida. Mas ter que fazer contas, é preferível sempre pensar nas objetivas e não no corpo. Mais uma fotografia com a mesma velocidade do último carro de rally, numa prova que não precisa de tanta velocidade. Aqui a velocidade muito alta não foi para congelar o surfista, mas sim para congelar toda esta água que está a ser projetada a uma velocidade muito grande, que se eu não puser uma velocidade muito grande, isso fica muito branco e fica empastelado, fica feio, não fica individualizado. Como, por exemplo, esta que eu fiz aqui, que é também uma excelente fotografia. O surfista está completamente congelado, mas o facto de ter feito com uma velocidade só de 640, toda esta água fica demasiadamente branca, não fica individualizada, não fica tão interessante como na anterior. Pronto, mais uma fotografia que eu estou com uma velocidade muito alta, um sobre 2000, é desporto, o miúdo vinha a pedalar e está completamente congelado, tudo perfeitamente congelado. Isto é daqueles aviões modelo telecomandados, tem para aí 1,5 metro. Isto foi feito a uma velocidade de 1 sobre 1600 aves de segundo, mas isso também pode ter sido feito só para vos enganar. Esta fotografia tanto pode ter sido feita no ar, o avião no ar, como também pode ter sido feita no escritório, em cima de uma cartolina azul. E mudar-lhe o fundo. Mudar o fundo, exatamente. Fica muito boa. Mas o António acha que foi feito em cima de uma cartolina ou está mesmo no ar? Não, os profissionais não inventam. Não. Os profissionais são muito aldrabões, A hélice consegue-se ver, não é? Ora, muito bem. Consegue-se ver a hélice arrastada, ou seja, eu consigo ver o movimento que a hélice está a fazer. Ou seja, esta velocidade foi suficiente para congelar o avião, mas não foi suficiente para congelar a hélice do motor. O que isto faz contar a história. Garante-me que a fotografia, o avião está no ar e não foi feita em cima de uma cartolina. As fotografias têm que contar a história. Por isso é que a velocidade é extremamente importante para nos contar a história de cada fotografia. Reparem, mais uma fotografia de desporto. Isto era à noite, um estádio à noite. Não há tanta luz nos estádios como se fosse durante o dia, por isso eu tive que baixar a velocidade. O máximo que eu consegui aqui foi 1 sobre 500, metade da velocidade que eu aconselho. Mas reparem, o guarda-redes até está completamente congelado. O que não está é a bola. A bola é que está arrastada, é que está a uma velocidade tão grande que não ficou completamente congelada. Mas isso também não me incomoda, até porque a bola dá uma sensação interessante de velocidade, o facto de ela estar ligeiramente arrastada e, portanto, vai a caminho da baliza e já passou o guarda-redes, portanto, foi golo. É uma fotografia que também conta a história. Isto é uma garça real, europeia, migratória, que passam nos Açores na primavera e no outono. E é a fotografia que até agora que eu vos mostrei com uma velocidade mais alta. 1 sobre 4000 aves por segundo. Se repararem, se aproximarem bem, vocês vão ver que o olho está congeladíssimo e está com uma definição, uma coisa incrível. Ele brilha com uma definição incrível. Porquê? Porque a energia que estes bichos têm ao deslocarem-se tem tanta energia que se nós não utilizarmos velocidades muito altas, elas não ficam congeladas e ficam imprecisas. Neste caso, como é que, em termos de focagem, o que é que fez? Ora bem, eu utilizei os tais 5 pontos aglutinados e utilizei o foco em iServer, que está permanentemente a focar entre cada disparo, percebe? Está permanente. E claro, enquanto ela faz esse movimento, eu faço 10, 12, 15 fotografias. A 7D Mark I fazia na altura 7 fotografias e meio por segundo. 7 fotografias e meio por segundo é uma brutalidade. A Mark II, a nova Mark II já dá, acho que 10 ou 12 disparos por segundo. E a que o António comprou ainda são 16, quer dizer. 16. Portanto, isso depois quanto mais... A Mark II parece-me que são 10 fotografias. 10 ou 11, é.
Portanto, mas pá, qualquer câmara que já dê 7 ou 8 disparos por segundo, pá, já é muita fotografia num segundo. Já dá. Não se perde quase nada, portanto, e pronto, e esta está. Mas eu digo uma coisa, Armando, eu numa hora, com o carro andando para trás e para diante, à volta desta bicha, e numa hora fiz 1200, 1300 fotografias. Se eu aproveitei 30 fotografias é muito, mas mostro a vocês, acho que só 2 desta sessão, portanto, são sempre, os resultados são sempre, quando se atinge a perfeição, depois tudo o resto é para o lixo, percebe? Claro. E perfeita são sempre muito poucas. Portanto... Às vezes não há nenhum. Desculpa, Às vezes- vamos depois com 1200 fotografias para analisar também. É, Vamos aprender de alguma forma rápida depois de é deitar uma fora. seca tremenda, não, muita paciência e muito tempo. Tem que começar a criar programas para limpar. É realmente, é o maior sacrifício. Por isso é que eu não, hoje em dia, pronto, hoje em dia não faço fotografia nem de desporto, nem de vida selvagem, raramente faço mesmo, não tenho paciência para depois estar a fazer. Cada vez gosto mais da fotografia conceptual. O tempo que se perde, as horas que se ganham. Porque, pronto, a gente vai evoluindo em termos de fotografia, todos nós começamos pela paisagem, pelo desporto, pela vida selvagem, e depois vamos sempre evoluindo. Mas é preciso ter uma paciência incrível, porque depois para se escolher temos que vê-las todas a 100%, não deste tamanho, temos que as ampliar, portanto, com automática, claro que sim, a gente amplia logo automaticamente para 100% e estamos a ver e voltamos atrás e temos que escolher, mas dá muito trabalho, dá mesmo muito trabalho, a escolha é um trabalho, leva mais tempo a escolher do que depois a fazer pós-produção, porque a pós-produção depois é rápida. As minhas pós-produções não faço muita coisa, faço sempre muito pouca coisa. Agora, a escolha dá muito trabalho, Esta é a fotografia que eu vos mostro com a velocidade mais alta, 1/8 milavos de segundo. A água está essa bica, isto é para quem não conhece, isto é uma piscina natural no Parque Terra Nostra, em São Miguel, uma piscina 100 metros de diâmetro, de água quente, está a 40 graus mais ou menos, água natural, férrea, muito férrea, como podem ver o fundo aqui, a água é amarela, muito amarela, e esta água que está aqui a sair com muita força também é amarela. E é amarela porque tem muitos óxidos de ferro pelo meio. Só que eu aqui, ao fazer a fotografia com 1/8 milavos de segundo, congelei completamente a água. E ao congelar a água, os óxidos de ferro estão congelados. Como estão congelados, não vejo os óxidos de ferro, que são muito pequenos, e vejo a água novamente translúcida, como ela é, e incolor. Portanto, eu voltei a transformá-la em color exatamente porque congelei completamente a água ao ponto de que os óxidos que estão lá misturados não influenciam a cor da água e dá estes efeitos de bolhas interessantíssimos. Pronto, isso é uma questão de paciência, fazer muita fotografia até se gostar de uma e apresentar. Isto é um pato mandarim, também no Parque Terra Nostra, no inverno. O Parque Terra Nostra no inverno é muito escuro, havia muito pouca luz, eu estava com 1/320 avos de segundo, ou seja, uma velocidade muito abaixo do que é recomendado em fotografia de paisagem, mas ele vinha a deslizar pelo tanque e enquanto ele vinha a deslizar estava perfeito, a velocidade era fantástica. Entretanto, ele deu-lhe comichão no pescoço e começou-se a coçar e reparem que a pata está toda arrastada. Ou seja, ele está tudo definido, a água está definida, a cabeça está definida, mas a pata está, o movimento todo arrastado, porque a velocidade que eu utilizei não é o suficiente para congelar o movimento. Portanto, é uma fotografia que eu gosto muito, mas se fosse por uma revista da especialidade, não funcionaria, porque eu não consigo ler o que está aqui na anilha, porque está arrastado, porque não está definido. Esta também é uma fotografia de ave que eu gosto muito, apesar de não estar perfeita, porque a velocidade está um bocadinho abaixo daquilo que é recomendável, mas enquanto ele estava aos saltinhos na relva, ele estava perfeito. Só que, entretanto, e eu isso não vi no terreno, só vi quando cheguei a casa, ele via esta abelha e rodou a cabeça com tanta força para ir caçar a abelha. Eu tive a sorte de fazer a fotografia, uma fotografia na vida, nunca mais irei fazer outra igual, em que apanhei ele a rodar a cabeça para ir caçar, e é uma fotografia muitíssimo interessante, por isso, porque tenho registado o movimento de rotação da cabeça nele a perseguir a abelha. Isto é daqueles dias que se deve sair sempre de casa, sempre que faz grandes tempestades, sempre que fazem grandes ondas, sempre que o mar faz estragos, é dias para sair de casa, não para ficar no sofá, como as nossas companheiras e companheiros dizem, para a gente ficar com medo que a gente morra com uma árvore que nos possa cair em cima, mas isto,
o raço de mortos com árvores em cima é tão baixo, tão baixo, tão baixo, que não faz sentido ficarmos em casa, e posso-vos dizer que dias de mau tempo, dias de tempestade, são dias fabulosos para fotografar. E reparem nesta onda, está tão fantástica, completamente congelada, com 1/1600, é como se fosse desporto, uma velocidade muito alta, e ela está perfeita, está incrível, portanto é uma excelente onda. Outra onda enorme, gigantesca e completamente congelada, com uma velocidade de 1/800. Esta aqui estou com 1/1600, isso foi em 2016, que salvo erro 14 de dezembro de 2016, uma tempestade tremenda que passou sobre São Miguel e que partiu o porto, portanto, abriu o porto. O porto de Ponta Delgada é um porto bastante alto e as ondas passavam por cima do porto deixando de o ver, inclusive o farol também desaparecia e, portanto, está congeladíssimo à custa da velocidade que eu estou utilizando. É a mesma coisa aqui, isso foi no mesmo dia, eram ondas gigantescas e portanto, tem que ser com muita velocidade para se conseguir congelar. Aqui são um regatozinho entre duas pedras, duas pedrinhas numa ribeira, e se utilizarmos uma velocidade muito alta conseguimos congelar e até parece que a água fica acetinada, fica veludo e os respingos todos ficam lindíssimos. Dá fotografias sempre muito interessantes, o congelamento da água dão fotografias muito giras. Aqui é exatamente o oposto. Vamos para velocidades exatamente opostas, à volta de 1 segundo. Isto é uma mata, parece que as árvores estão-se a mexer, mas como nós sabemos, as árvores não se mexem, morrem de pé, portanto, se não se movimenta, como é que se faz isso? Com uma velocidade muito baixa, à volta de 1 segundo, foco para as raízes, e depois começa este movimento, disparo e continua o movimento da câmara, enquanto estou a fotografar o que está a movimentar-se é a câmara, e fica este efeito de fundo impressionista, dá uns bons fundos do Windows e dá uns abstratos interessantes. Aqui, o abstrato é-nos dado pela esta luz que está a passar aqui nas árvores, e isso poderão pensar que é Photoshop, mas não é Photoshop. A técnica é a mesma, portanto estou a fotografar com uma velocidade bastante lenta. A única diferença é que enquanto estou a fazer a fotografia, rodo o zoom, mexo o zoom, puxo as coisas e a luz fica assim como se fosse uma implosão no meio das árvores e dá efeitos muito interessantes. Claro que isso pode-se fazer em Photoshop, mas eu não acho piada ao Photoshop, eu só utilizo os processadores de imagem, porque tem que ser, eu gosto de fazer as coisas no terreno e fazer o mínimo possível na pós-produção para ter menos trabalho ao computador. Aqui é olhando para as copas das árvores, fazendo a mesma coisa, rodando ou rodando o zoom, ou rodando as câmaras, e dão efeitos engraçados. Tem que se fazer muita fotografia para se conseguir uma fotografia com efeito giro. Isso não, isso eu gosto muito de fazer, vou-vos passar com uma receita para vocês depois fazerem. Isto são fotografias com tripé e fazer o registro do arrasto do movimento e que dão fotografias magníficas. Neste caso foi feita com 8 segundos e reparem que tem aqui a cascata completamente leitosa, mesmo a água que circula na ribeira, o movimento está praticamente anulado, exatamente dado pelos 8 segundos de exposição, em que me anula muitíssimo movimento, em que me anula muitas texturas e fica só esta sensação de zen que dá excelentes para pôr numa sala de um consultório médico, quando nós estamos muito ansiosos para ir medir a tensão e assim, olhando para a fotografia, sempre relaxamos e dá para entrar com melhor disposição no consultório. Mais uma fotografia nesta com 0,4 segundos, numa cascata também, mostrando o leitoso. Aqui outra com os ferros em que dá um ar muito ácido, muito frio, muito invernoso. Aqui no meio da ribeira, no meio de umas pedrinhas, podem-se fazer coisas engraçadas com 2 segundos e meio. Essas estrias da água deixadas dão efeitos muito giros. É uma questão de ser-se criativo. Há muita forma de fazer fotografias interessantes com arrasto. Bom, isto é um arrasto clássico de uma das cascatas mais bonitas de São Miguel, que é o Salto do Cabrito, e das mais conhecidas porque os carros vão mesmo quase até à beira da cascata, portanto é de fácil acesso. As anteriores são muito mais difíceis. 1.3 e tem aqui a cascata perfeita. Aqui é a mesma cascata no outro dia com 1 segundo e o próprio reflexo aqui entre as pedrinhas. Aqui é o salto do Caldeirão no Nordeste,
o chamado véu de noiva, isto é o típico véu de noiva, em que a escata está espraiada e está toda arrastada, fica muito, muito, muito bonito. E dão formas muito giras. Ou aqui no salto do cabrito. E aqui esta fotografia. O que é que vocês sentem ao olharem para esta fotografia? Acham que está tremida, não está tremida? O que é que sentem? Movimento? Movimento. Vento, talvez. Vento. E é vento porque eu pus na minha composição um elemento completamente estático. No caso, o teto deste palheiro. E estou com tripé. Se estou com tripé e o palheiro está congelado, quer dizer que este movimento estúpido que está aqui é vento a abanar as árvores. Portanto, sempre que eu quiser demonstrar vento, movimento, eu tenho que ter uma coisa sólida para nós termos o termo de comparação, porque se tudo estiver mexido, a fotografia pode estar tremida. O caso também desta aqui, reparem que isto é um bidão com achas lá dentro a arder. E reparem que eu estou com um tripé, com 1/6 de segundo, o bidão está congeladíssimo e as labaredas lá dentro é que estão em movimento. Portanto, sempre que eu quiser ter este efeito, eu tenho que utilizar na minha composição um elemento estático de forma a que possa ter o termo de comparação. Aqui nesta gruta, e quem fala nesta gruta é em São Miguel, a gruta do Carvão, mas temos na Terceira, Verdíssimos Algares, temos no continente, na Serra dos Candeeiros, na Serra de Miradair, temos grutas magníficas que podemos fotografar exatamente deste jeito, até porque elas estão iluminadas. O único problema de vocês nas grutas de Miradair é que as visitas guiadas são sempre numa pressão tremenda que não nos deixam montar o tripé. Tem que se fazer, se calhar, um choradinho especial ou então comprar um bilhete especial para isso, porque isso precisa de tempo. Nós temos que estar com o tripé montado e reparem que esta fotografia, só a executar a fotografia, foram precisos 3 segundos para ter esta luz tão bonita e esta definição tão boa. Portanto, entre montar o tripé, fazer a medição de luz e fazer a focagem, é preciso pelo menos de 1 minuto ou 2 ou 3. E nós sabemos que nas visitas guiadas das grutas que vocês têm no continente, não nos permitem isso, porque aquilo tem que ser 20 minutos, outros fora e bala dentro. Agora, se calhar que a pandemia até é capaz de serem capazes um pouco mais condescendentes e se calhar até nos deixarem estar lá mais tempo. Uhum. Agora sim, agora vamos ver muita fotografia comum, muita fotografia à volta do 1/125. E quando eu digo 1/125, 125, 160, 100, portanto não tem que ser forçosamente 1/125. E reparem que 1/160, esses 2 pescadores estão aqui perfeitos. A água isto era uma tempestade tremenda, estamos a 10 metros do mar, do nível do mar, e as ondas passavam acima disto. Claro que a onda está arrastada, não pode estar congelada com esta velocidade, mas tem uma ação interessantíssima e tem bem noção do dramatismo da situação. Mais uma fotografia... Posso fazer uma pergunta? Todas. Observa-se que nas suas fotografias vai variando muitas vezes a ISO, a sensibilidade do filme. Sim. Sim. Quando constrói uma fotografia destas, para onde é que começa a pensar? Pela ISO, pelo tempo de exposição, enfim... Eu fotografo por defeito sempre com ISO 100, ok? Por defeito a minha câmera está sempre com ISO 100. A última coisa que eu mexo, se tiver que alterar, é no ISO. Eu tento alterar sempre tudo primeiro antes. Mas, por exemplo, no caso esta fotografia que está aqui, isto era de manhã muito cedo, para as 7 da manhã, era madrugada. Ainda estava uma luz muito fraca, ainda por cima num dia tempestuoso, muito cinzento. Eu, para conseguir ter esses settings que estão aqui, eu tive que subir o ISO para 200. Ok. Então, nesta anterior está com ISO 100, porque por defeito trabalho sempre com ISO 100. E repara aqui, eu preferi aqui levar os tais 13 segundos, mas ter o ISO 100 para ter a melhor qualidade. Isto porquê, Francisco? O ISO que nos dá a melhor qualidade fotográfica é sempre o ISO 100. E depois vou repetir isso tudo para vocês quando falar no ISO. Mas já que falou no assunto, eu tive que referir isso. Mas aqui está 200, aqui está 100, aqui está 100, aqui está 100. Também, eu tento, aqui está 400, isso é fotografia à noite, era à noite, e precisei. Aqui estou com ISO 100, aqui estou com 100, aqui estou com 100, 100, 100. Aqui até estou com 50, eu sempre que posso estou com ISO 100.
só subo o meu Mas ISO. ali atrás teve uma fotografia do carro ou qualquer coisa, foi uma coisa mais rápida, Ok. teve ISO 2000. Olha esta aqui eu estou com o ISO 1600. Exato. Porquê? Porque eu estou a falar com o Francisco, não foi? O Francisco está a falar comigo. Francisco, porquê é que está aqui com o ISO 1600? Isso era no meio de uma tempestade, um negro de noite, e eu precisava o meu ISO, da minha velocidade a 1600. E aí eu vou subir o ISO. Eu vou subir sempre o ISO sempre que for necessário. Mas só quando for necessário. Percebe? De resto é sempre com ISO 100. Por defeito eu fotografo só com ISO 100. Só. Mas eu não vou deixar de fazer uma fotografia se tiver que subir o ISO. Correto? Claro. Só o sub em extrema necessidade. Penso que alguém estava a pedir também a palavra, levantou por cima aqui uma mãozinha. Diz lá, Joana. Naquela fotografia dos pescadores. Sim. Ou seja, se utilizássemos uma velocidade, se fosse uma velocidade com mais velocidade, tínhamos apanhado a água, então tínhamos congelado mais a água, não é? Sim. Mas aí a questão foi de não haver a tal luz suficiente para fazer com essa velocidade mais alta, ou foi uma escolha para a fotografia ficar assim? Foi uma escolha minha por várias razões. Vou-te explicar. Para não subir o ISO, eu sempre que não posso, sempre que eu evito sempre subir o ISO, portanto, não quis subir o ISO. Depois, aquilo que me interessava eram esses pescadores. E o que é que eu fiz? Eu utilizei 3 flashes aqui no chão. Eu pus um pouco de loucura, porque isso, com estas ondas a arrebentarem com tanto sal, um pouco de loucura. Mas para se fazer fotografias, às vezes tem que se fazer algumas loucuras. Eu coloquei aqui à volta dos pescadores, sem se ver, 3 flashes no chão, para iluminar os pescadores, senão eles ficavam tão pretos quanto essas rochas. Isso era uma prova de pesca, o que era importante eram os pescadores, eu queria realçar os pescadores. E então os flashes vieram-me iluminar aqui os pescadores. E quando se está a fotografar com um flash, não se pode subir demasiadamente esta velocidade. Ela não pode ser ultrapassada em sub-250. E depois, como os flashes também ajudam a congelar, estas ondas ainda apanharam um bocadinho do flash e congelaram um bocadinho. Não estão tão arrastadas quanto isso. Mas está muito bem observada a tua pergunta. Ok? Obrigada. Nada. Mais alguma questão? Ora bem, acho que estávamos nesta, não era? Portanto, um sub-160, repara que isto está muita luz, é o suficiente para congelar tudo isto, está tudo perfeito, os rostos, tudo está perfeito, mas vocês o que é que sentem aqui nos saios? Não sentem movimento? Movimento como se estivessem a esforçar energia. Eu adoro isto na fotografia, ou seja, eu adoro escolher uma fotografia que seja a velocidade correta, a velocidade adequada para congelar o que é importante, mas gosto muito que nas minhas fotografias se sinta energia, se sinta movimento. As franjas, aquilo que é secundário, fique ligeiramente arrastado, dá montes de caráter às fotografias, dá dinamismo, dá energia, torna as fotografias vivas. E eu admiro imenso, aprecio imenso essa vivacidade da vida que é o movimento. E, portanto, eu não gosto das fotografias totalmente congeladas porque tornam-se estáticas, planas. Esta aqui, mais uma fotografia, repara, tirada com 1 sobre 120. Tudo o que é importante está congelado. Os terços não estão, os terços estão arrastados, os pés também estão arrastados, o que torna a fotografia muito, muito mais dinâmica do que se tivesse tudo congelado com 1 sobre 250 ou com 1 sobre 500. Aqui é a mesma coisa, 1 sobre 60, tudo isto está perfeito. A malha que está aqui bateu neste pau que foi ao chão, mas eu não consigo ver porque a poeira que se levantou ficou arrastada e tapou uma malha e só a seguir é que ela bateu no pau. É uma questão de sorte. E se eu fiz aqui 20, 30, 40 fotografias para conseguir essa. Consegui essa e já não quis fazer mais nada, mudei de tema. Já estava a fotografia feita. Quando a gente depois de fazer também passa para outro tema. Aqui, 1 sobre 50, uma velocidade bem abaixo do que aquilo que nós, já abaixo daquilo que eu aconselho, mas em algumas situações é possível, e vou-vos explicar quando der a distância focal como, mas tudo isto está a giro, havia pouca luz, mas aqui o senhor que vai servir o café está ligeiramente arrastado, pronto, mas eu gosto muito da fotografia, porque dá muita ação e dá muito ambiente de uma taberna, muito taberna dos ambientes rurais. Aqui uma fotografia de espetáculo, em que nos espetáculos nem sempre temos tanta luz quanto isso. Eu já estou com o ISO 1600, como podem ver. Eu baixei a velocidade. Os bailarinos estão perfeitos
com exceção da perna que está arrastada. Mas isso não me incomoda nada, absolutamente nada. A perna, neste caso, é um acessório, até um acessório que conta a história que eles estão a rodopiar. Portanto, estão num movimento de rodopio, o que torna a fotografia muito mais interessante do que se estivesse tudo completamente congelado. Aqui é a mesma coisa, um sub 160, uma velocidade que eu uso muito na rua, um 125, um 160, tudo o que é importante está congelado, com exceção das pernas, dos pés, que nós sentimos muita energia, muita aproximação, muita ação. Aqui o mesmo, sub 160, tudo isto está perfeito, congelado, com exceção dos pés, que têm até alguma imprecisão. Aqui é a mesma coisa, um sub 60, tudo o que está parado está bem, as pernas da miúda está arrastada, as carroças estão bem, ou seja, há montes de ação, montes de energia, torna a fotografia muito mais sugestiva. Esta é uma fotografia, pronto, que é um bocado estranha, é certo, apesar de eu gostar muito. Isso foi a primeira vez que eu fui aos Picos da Europa com fotógrafos. O António Campos, neste caso, é que era o nosso guia. E pronto, ele movimentou-se e ficou completamente arrastado, como se fosse um fantasma. É certo que sim, mas gosto muito deste ambiente que demonstrava a nossa disposição, a nossa forma de estar no passeio. E, portanto, eu gosto muito. Não serve para o António, mas gosto muito para mostrar a ação e para vocês perceberem que uma fotografia que à partida parece ter um erro, mas eu gosto dela, apesar disto. Esta sim, esta toda deitada no chão, para valorizar as cabras, projetá-las contra o céu, contra este céu magnífico, com um sub 160, tudo isto está perfeito, com exceção de, reparem que nesta pata está arrastada, esta aqui também está, ou seja, sente-se que não estão precisas, porque as que estão com muita energia, mas isso não me incomoda nada, porque tudo o que é importante está perfeito. Aqui temos um pisco que está no ar, e eu fotografei com um sub 60. Como é que vocês acham que é possível eu ter congelado um pisco no ar? Bom, pode ser um pisco embalsamado, que até já é com um fio, pendurado com um fio, e eu depois tenho apagado no Photoshop o fio. Mas não fiz, isso daria muito trabalho, não fiz nada disso. O que eu fiz aqui foi, disparei um flash. Quando eu não tenho luz para subir muita velocidade, e se estiver muito próximo do objeto, e se o objeto estiver numa zona muito escura, se eu disparar o flash congela o movimento. Ou seja, é ele que me faz paralisar. Não posso utilizar em muitas coisas o flash, não posso utilizar em espetáculos, não posso utilizar em provas de desporto, porque penaliza e é proibido. Mas aqui, no caso desse pisco, que estava debaixo de uns arbustos, muito escuro, eu estava muito próximo dele e disparei o flash e consegui congelá-lo no ar, exatamente porque disparei um flash. Adoro esta fotografia, novamente nos Picos da Europa. Eles têm muito essas vacas de barrosão, que são vacas de carne, então passam um verão completamente sozinhas, portanto, a comer as pastagens livremente. E reparem que a fotografia com um sub 60, toda a paisagem está congelada, está perfeita, a cauda movimentou-se, e dá um arrasto na cauda muito giro. Eu tenho estas vacas fotografadas com cauda, sem cauda, tudo completamente congelado. Eu gosto muito mais desta porque tem montes de energia. Este movimento torna a fotografia muitíssimo mais interessante. Aqui novamente nos Picos da Europa, com o sub 125, tudo está perfeito, com exceção do poncho que está cheio de ar, cheio de movimento, o que torna a fotografia muito mais interessante do que se estivesse completamente parado. Isto é noite escura, faltava 1 hora para o sol nascer. E reparem que eu fiz a fotografia com 10 segundos, para além de as nuvens que estavam-se a movimentar com um ligeiro com a aragem, eu sinto o movimento das nuvens, vocês conseguem ver o movimento das nuvens? Uhum. Conseguem sentir? E para além deste movimento, esses tons lilazes, azuis claros, violetas, já existem na paisagem, mas nós não conseguimos ver a olho nu, porque nós vemos em frações de segundo muito rápidas. Não conseguimos ver a luz acumulada. Uma fotografia com 10 segundos é muita luz acumulada. Ou seja, mostra-nos já tons que já estão no horizonte, mas que nós não conseguimos ver a olho nu, mas conseguimos fotografá-los. Ou seja, quem vai fotografar 1 hora antes do sol nascer e 1 hora depois do sol se pôr, vê cores, consegue fotografar cores que só se conseguem ver em fotografia e não se conseguem ver a olho nu. Há cores lindíssimas na paisagem, feitas com as longas exposições.
Aqui é exatamente 1 hora depois do sol se ter posto, é já noite profunda, não é ainda negra, ainda estamos naquela hora que é o período da hora azul, em que o azul é muito midnight, e é com uma fotografia de 30 segundos, reparem que eu consigo ver as nuvens que estão no céu, que eu não conseguia, temos ali Júpiter, ali exposto, tem aqui o reflexo das nuvens na lagoa, perfeitíssimas, os carros que estavam a passar na estrada fizeram o seu reflexo na lagoa, e uma fotografia com 30 segundos dá coisas magníficas da paisagem. Claro que isso é preciso ter paciência, isso é 1 hora chata, é 1 hora depois do jantar, em que nos apetece beber uma CRF e ficar junto à lareira em vez de ir fotografar. É certo que sim, mas de quando em quando, se fizermos um break a esses pequenos luxos, podemos ir fazer umas fotografias e podem ter a certeza que se fazem coisas magníficas, fora de horas, fora daquelas horas comuns em que se fotografa. Mas alguém queria dizer qualquer coisa? Não sei. Pareceu. Está ótima esta fotografia. Obrigado. Pronto, esta é uma fotografia da Via Láctea, da Estrada de Santiago, que se vê desde abril, maio até outubro, novembro, na maior parte no Alentejo, um sítio excelente para se ver a Via Láctea, é dos melhores sítios do país para se fazer a astrofotografia para além dos Açores. E claro que tem que fazer a Braja à minha sardinha, né? Os Açores são um espaço único. E, portanto, se é Via Láctea, isso é uma fotografia mais ou menos feita com 24, 26, 22 segundos. Temos aqui o nevoeiro a descer na Lagoa do Fogo, a descer aqui a montanha, e a Via Láctea perfeita, e, portanto, tem cores lindíssimas dessa nebulosa. E, portanto, é a forma de fazer fotografia da Via Láctea. Esta é mais uma fotografia noturna que eu gosto muito, com meio segundo. Isto é uma boa forma de ensinar a vocês a técnica de fotografar fumo, nevoeiro, chuva. Para se ver a chuva, para se ver o nevoeiro, para se ver o fumo do cigarro, tem que estar em contraluz, tem que haver retroiluminação, tem que ter luz de frente, mas a luz não pode vir diretamente à câmara, tem que ser tapada por qualquer coisa. E aqui acontece, havia aqui um projetor muito forte, que está a ser tapado pelo meu modelo, e como a luz atravessa estes fumos das fumarolas das furnas, esses fumos ficaram todos visíveis, porque estão a ser passados por uma retroiluminação e fica com um contraluz muito bonito e dá sempre efeitos muito interessantes. Mais uma fotografia feita ainda de noite, 5 segundos, um paquete que estava a entrar, a lancha dos pilotos que ia sair, nem se vê a lancha, só se vê as luzes, porque ela ficou ali a mais rápida, ficou arrastada e, portanto, só se vê as luzes. Isso ainda era de noite. Ou seja, consegue-se fotografar de noite, como se fosse de dia, colocando-se as coisas de uma forma magnífica. Isto ainda é aqui de noite, como podem ver, com um oitavo de segundo, e nós conseguimos... peço desculpa, estava a desligar ali o som do António, com um oitavo de segundo, o paquete já estava muito parado e, portanto, já não tem arrasto e já fica perfeito. Era noite, como podem ver, isso ainda é mais tarde, com o sub-60, tinha aqui a lua, o sol ainda estava por nascer e consegue-se... Estas zonas da mistura, em que já tem luz natural e ainda tem luz artificial, dá fotografias fantásticas. A mistura dos dois tipos de luz dão efeitos muito, muito bonitos. Para isso é preciso levantar cedo. Uma coisa é certa, se querem fotografar o nascer de sol, têm que se levantar 2, 3 horas antes do sol nascer. Porque têm que estar no terreno, no sítio onde vão fotografar, pelo menos 1 hora antes do sol nascer, para se fazer boas fotografias. Portanto, no verão, posso-vos dizer, tem que se levantar às 4 da manhã. Às vezes é quase preferível não deitar. Mas eu, como já não consigo fazer diretas, tenho que dormir primeiro, qualquer coisa. Ora bem, vamos então acabar aqui só os nossos modos de disparo, que foi uma coisa que há pouco o António perguntou. E o nosso modo de disparo, nós temos vários modos de disparo nas nossas câmaras fotográficas. É a forma de avançar as fotografias. A escolha do modo adequado irá depender muito do tipo de fotografia que nós iremos fazer. E, portanto, isto é mais ou menos os modos de disparo que nós temos disponíveis. Este aqui é o modo de disparo único. Eu faço a fotografia uma a uma. Aqui é o mesmo modo, mas silencioso.
a maior parte das câmaras modernas, as últimas câmaras que estão a sair, todas elas trazem as duas possibilidades, com muito som e com pouco som. Eu detesto o som das câmaras fotográficas, mas eu bem sei que há pessoas que gostam muito daquele som, muito... Pá, eu acho que quanto menos sonoras fizerem, melhor, que a gente passa muito mais despercebidos. Depois, sempre que tem este modo sequencial de disparos, quer dizer que é para fazer fotografia de rajada, para fazer fotografia de desporto, vida selvagem, uma onda a arrebentar. Sempre que eu quero fazer a sequência, como o António faz, de uma ave, 10, 7, 10, 12, 16 fotografias por segundo, eu tenho que colocar neste modo de disparo contínuo, ou disparo contínuo silencioso. Depois tenho aqui este modo de controle remoto, que normalmente a fotografia só acontece 10 segundos depois. E 10 segundos depois serve para quê? Serve para fazer selfies. Ou seja, eu quero fazer uma fotografia a um grupo, mas eu também quero lá ficar, eu coloco a câmera no tripé, preparo tudo, coloco aqui neste modo com o controle remoto e das duas uma. Eu vou para lá e depois disparo com o controle remoto, ou então carrego aqui e a fotografia acontece 10 segundos depois. Eu tenho tempo de ir para lá. Eu gosto muito da fotografia humanizada. Muitas das vezes não tenho pessoas para humanizar a paisagem. O que é que eu faço? Muitas das vezes eu coloco a minha câmera no tripé com este modo e eu vou-me posicionar num sítio da minha composição, normalmente de costas, porque não me interessa não é mostrar a minha cara, mas sim mostrar que a paisagem está humanizada, e normalmente coloco-me num sítio em que vou humanizar a minha composição e a fotografia acontece 10 segundos depois. Esta aqui, com os 2 segundos, o que é que acontece? Acontece que a fotografia acontece 2 segundos depois. E isso acontece quando? Sempre que eu estou a fotografar com tripé. E porquê? Porque o movimento de disparar, sempre que eu carrego no meu botão disparador, isto provoca vibração na câmara. E se eu colocar o meu modo de disparo em 2 segundos, a fotografia só vai acontecer 2 segundos depois de ter carregado no meu botão. E os 2 segundos é o tempo suficiente para essa energia que eu provoquei, essa vibração que eu provoquei, se dissipar à terra através do tripé. Isso é para vocês perceberem o quanto rigoroso nós devemos ser na forma de disparar, de forma a obtermos os melhores resultados possíveis. Este aqui, este cronómetro que está aqui, é para eu posso parametrizar e, por exemplo, fazer 10 fotografias seguidas com 2 segundos de intervalo ou com 5 segundos de intervalo. Isso é parametrizado no menu, mas pronto, isso serve para quê? Para que é que serve? Sei lá, eu estou a fazer um ping a cair, uma gota a gota que está caindo numa bica. Eu, se puser neste temporizador, eu faço 10 fotografias seguidas, 2 em 2 segundos, isso para ver se consigo numa delas apanhar o ping no sítio que eu mais gosto. É uma forma de fazer, ou então para fazer time-lapses, fotografias de 5 em 5 segundos, eu ponho aqui, as câmaras melhores até podem parametrizar isso para 150, 200 fotografias, enfim, aquilo que nós quisermos. Ora bem, isto é o sítio onde se muda, como vocês já sabem, portanto este aqui é o caso isto é da Nikon, muda-se aqui nesta rodinha. No caso da Canon, era aqui neste menu, tal como eu já vos tinha mostrado. Enfim. Dúvidas? Alguma dúvida sobre aquilo que nós estamos a falar? Não? Então amanhã... Não, da minha parte está tudo. Fica só uma grande expectativa para as próximas aulas. Isso é bom. Fico feliz. Fico muito feliz por essa expectativa. Fico mesmo muito feliz. Pronto, então, vamos descansar. Amanhã, pela mesma hora, estaremos cá. Eu depois, no começo da tarde, porque isso leva tempo a gravar, a colocar os vídeos no YouTube, leva algum tempo. Eu amanhã, no começo da tarde, mando-vos o convite para a formação e o link para a aula, e para a gravação e assim sucessivamente. Tá bom? Muito bem. Pronto, obrigado. Até amanhã. Boa noite a todos. Até amanhã.